Hoje é dia de criar mitologias aqui no canal. Meu nome é Lucas Franco e eu recebi essa sugestão aqui mesmo na nossa comunidade. A Gisele pediu para eu criar uma nova mitologia usando o ChatGPT. E eu achei que valia a pena testar, né? Não apenas criar uma nova mitologia, mas também analisar de onde foi que o chat buscou as suas inspirações. Eu já fiz tudo isso e o resultado ficou até que bem legal. E para deixar tudo isso ainda mais interessante, eu também usei o Midjourney para fazer as ilustrações com as descrições exatas do chat. Por isso tudo, já vou te pedir aquele like na confiança e bora lá direto para o vídeo. Comecei o prompt pedindo para o chat atuar como um historiador. E daí pedi para ele contar a história de criação do universo de uma mitologia que não existe. Uma mitologia 100% nova criada por ele. Ela teria que ter um nome, novos deuses e uma história que envolva e surpreenda. Dito isso, eu pedi para ele começar pelo capítulo 1, a criação do universo. E olha que eu não dei nenhuma referência, eu não queria que ele tivesse um ponto de partida. Então podia ser uma mitologia mais voltada para a Grécia ou para os países nórdicos ou então africanos. Podia ser qualquer coisa. No fim, ele criou uma mitologia chamada Teriantia, que era meio que uma mistura, com um começo até que bem grego, tinha até o vazio absoluto, bem no estilo do caos. Daí rolou uma faísca cósmica que surgiu do nada e explodiu, dando origem a uma enorme bola de fogo. Essa bola seria o embrião do universo que, com o tempo, se expandiu e esfriou, dando origem ao espaço e à matéria. Pareceu um pouco o nascimento do deus Sol Ra na mitologia egípcia, também lá no começo de tudo. Beleza, daí ele já introduziu os novos deuses que ele chamou de anciões. Eles tinham o poder de moldar o universo à sua vontade. Foi com a ajuda desses deuses que os planetas, as estrelas e as galáxias foram criados. Os anciões eram uma raça extremamente poderosa, mas eles logo perceberam que estavam sozinhos e que precisavam de companhia. Então eles decidiram criar vida para habitar os mundos que eles haviam acabado de criar. Os anciãos criaram seres inteligentes e sábios que se tornaram os seus filhos e também os primeiros habitantes de todo esse universo. Eles foram batizados como Teriantropos e tinham a habilidade de se transformar em animais, pois os anciões acreditavam que isso os tornariam mais versáteis e adaptáveis. Mais uma vez ele fez uma coisa bem egípcia. Olha só, essa palavra que ele criou, Teriantropos, é de origem grega, formada por Therion, que significa animal ou besta, e Antropos, que significa ser humano. Então seria tipo um homem animal, que nem os vários deuses da mitologia egípcia, inclusive também da mitologia hindu. E aí eu finalmente entendi, né, porque ele chamou essa mitologia de Teriantia. É uma mitologia toda formada por homens animais. Então eu coloquei esse trecho no Midjourney do jeitinho que o chat descreveu, não mudei uma vírgula. É claro que eu já imaginava, né, que o resultado não ficaria muito legal. A gente precisa dar uma polida no prompt antes de colocar lá no Midjourney. Mas eu não queria interferir na criatividade do chat e deixei tudo nas mãos dele. No fim, o resultado foi esse daí. Eu vou até pegar para ver aqui com vocês. Essa segunda e essa última imagem aí, né, até que ficaram bem orientais. Nessa última eu consigo ver que ele é tipo um homem tartaruga e aí em cima a gente tem dois homens com chifres, né, também com um visual bem animalesco, e esse terceiro que parece até um macaco. Agora, essa primeira imagem aí, a gente precisa olhar com mais atenção. Primeiro que nessa imagem geralzona aí, com os quatro, né,
a gente não consegue entender direito o que é esse cara aí da direita, né? Um homem com uma cabeça de peixe, alguma coisa assim. Só quando a gente passa, né, para a imagem completa, quando a gente pede para ele aumentar com mais detalhes, é que fica mais evidente de que ele é assim, né? É um homem peixe ou um homem sapo, alguma coisa assim. Ele tem um papo bem grande. É uma criatura bem curiosa. E aí no meio a gente tem um homem elefante bem parrudão, né, que tem alguma coisa até de egípcia. E do outro lado esse cara que na primeira imagem tinha aqui meio que uma cabeça de boi, alguma coisa assim, de gnu. E nessa segunda imagem já aparece com um rosto humano mesmo, mas com chifres. Aí por fim, essa terceira imagem que é praticamente uma esfinge, né? É um pássaro, mas tem um rosto ali um pouco feminino. São 4 versões muito diferentes desses seres, mas todos eles aí com esse aspecto, né, de que eles são homens e mulheres, só que com traços de animais. E daí a história continua com o governo dos anciões. É dito que eles criaram meio que um conjunto de regras chamado de as leis do universo, que os teriantropos tinham que seguir. Eu achei curioso, né, que ele tenha feito essa associação. É quase como se os deuses dessa mitologia também fossem os governantes, até autoritários. Mas o próprio chat continua dizendo que os humanos começaram a seguir essas regras, o que resultou em um período de paz e harmonia. Mas essa paz durou pouco tempo e os caras começaram a questionar, até que surgiu um deus chamado Lican, que era o principal inimigo dos anciões. Houve guerra e o tal do Lican foi exilado no Reino do Esquecimento. Daí eu fiquei curioso e pedi para o chat a descrição desse lugar. Ele disse que era um reino desolado, cercado por uma densa neblina que impede que qualquer luz penetre em suas fronteiras. Dizem que é o lar de criaturas assustadoras e antigas que se alimentam da escuridão e do esquecimento. E o Midjourney fez exatamente isso. E claro que eu também pedi por uma descrição do Lican. Eu estava curioso, inclusive, para saber qual era, né, a forma animal desse cara. Apesar de que o nome dele já dava uma excelente pista de que bicho ele seria. E não deu outra, né? O cara é tipo um deus lobisomem. Confesso que nesse ponto aqui eu fiquei um pouco decepcionado com a falta de criatividade. E as imagens geradas pelo Midjourney não mostraram nada além de um lobisomem mesmo. Ficou bem fiel ao que o chat descreveu e nem compensa eu repetir aqui. No fim, só serviu para eu desperdiçar um prompt lá no Midjourney. Beleza, mas toda mitologia precisa de um panteão. E daí, no capítulo 2, eu pedi para ele descrever os principais deuses dessa mitologia. Entre os anciões, há 5 deuses principais que se destacam e são reverenciados acima dos outros. O primeiro é Elion, o deus da luz e do céu. Ele é o líder do panteão e é frequentemente retratado como um homem alto e imponente, vestido com roupas brancas e portando uma lança de ouro. Elion é o criador dos seres celestiais e é adorado pelos teriantropos como o protetor do dia. Beleza, então ele basicamente pegou uma palavra hebraica que pode ser traduzida como supremo para batizar o Deus Supremo dessa mitologia. De novo, né, faltou criatividade aí. Mas pelo menos o Midjourney compensou na arte. Olha o visual desse cara. Eu curti demais a pegada mais angelical, que inclusive combina com o nome dele. Parece, né, ser um cara bem apelão. Lembrando que os anciões não têm formas animais, pelo menos até onde eu entendi. O Lican era um deus, mas não um ancião. Então seria uma mitologia de deuses completamente humanos, governando um povo com formas animalescas, tipo a mitologia egípcia, só que do avesso. Então, continuando, enquanto eu faço a descrição que o chat deu, já vou colocar na tela as 4 imagens que o Midjourney fez, baseado, né, nessas descrições. Lembrando que eu não mudei nada. O segundo é Rhea, a deusa da natureza e da fertilidade.
Ela é uma mulher majestosa com longos cabelos verdes que se confundem com as plantas e a terra ao redor. Rhea é a protetora da natureza e das criaturas que habitam o mundo e é frequentemente invocada pelos Therianthropos em tempos de necessidade. Aí basicamente ele pegou o nome da mãe dos Zeus, colocou alguns elementos de Gaia, talvez até alguns elementos de Freya, misturou tudo e criou a segunda deusa mais importante dessa nova mitologia. O terceiro é Agni, o deus do fogo e da destruição. Ele é frequentemente retratado como um homem musculoso, vestido com roupas vermelhas e com cabelos flamejantes. Agni é o responsável pela criação dos vulcões e da lava e é adorado pelos Therianthropos como o protetor da noite. Mais uma vez ele pega um nome que já existe, né? Na real, dessa vez ele pegou um deus quase que completo. O Agni é justamente o deus do fogo lá na mitologia hindu. Mas eu gostei que ele tenha dado para ele também um elemento noturno, o que faz todo sentido, né? É o fogo que ilumina a noite, então seria uma boa entidade para você invocar nessa hora. Mas coloca a imagem de novo aí na tela. Vamos comentar, né, que esse daqui até agora ficou o melhor visual de todos. Olha só essa terceira figura e me fala se não daria um ótimo protagonista de anime. Se eu fosse escolher um desses deuses, certamente seria esse. O quarto é Namu, a deusa da água e da vida. Ela é frequentemente retratada como uma mulher graciosa, com longos cabelos azuis e vestidas com roupas leves. Namu é a protetora dos rios, dos mares e das criaturas aquáticas e é adorada pelos Therianthropos como a guardiã da vida. Você percebeu que segue um padrão, né? Cada um desses trechos. A Namu é uma deusa primordial na mitologia suméria, também uma deusa do mar. Aqui o chat misturou alguns elementos e meio que fez dela uma deusa da água como um todo. Mas na hora de criar a imagem, o Midjourney deu uma boa bugada, né? Só a terceira ali que prestou e por sinal ficou muito boa. Mas é isso, né? Até então os deuses criados não fugiram muito do óbvio. Você tem o Deus Supremo, a deusa da natureza, um deus do fogo, uma deusa da água. Eu quase achei que o próximo seria o deus da terra, mas não. Moloch, o deus da morte e da escuridão, ele é frequentemente retratado como um homem sinistro, vestido com roupas escuras e com olhos vermelhos penetrantes. Moloch é o responsável pela criação dos cemitérios e das criaturas sombrias e é adorado pelos Therianthropos como o protetor da morte. Aí sim, né? Temos aí o diabão da nossa mitologia. E eu curti todas as 4 imagens, especialmente essa segunda aí, que ele tá coberto por um manto, né? Coisa que o chat não disse, então foi uma liberdade que o gerador de imagens tomou aí, baseado nessa descrição que eu acabei de falar. E repara que ele tem um medalhão ali que mais parece um escaravelho, sei lá, um detalhe que eu não esperava, mas que combinou muito bem com toda essa história, né, até aqui. E o nome Moloch, óbvio, é de origem hebraica e aparece na Bíblia como um deus adorado por povos antigos que praticavam sacrifícios humanos em sua honra. Então faz sentido o Senhor dos Cemitérios levar esse nome. Beleza, aí só para finalizar eu pedi as relações dessa galera, como é que esse panteão se relaciona. Descobri que o Alion, o deus supremo, se casou com Rhea, a deusa da natureza, e eles tiveram 2 filhos, o Sol e a Lua. O Agni não se casou com ninguém, ficou solteirão. E o chat disse que ele tinha uma treta braba com o Moloch. Já o Moloch era casado com a deusa da água, o que eu achei bem curioso, porque os dois parecem não ter absolutamente nada em comum. Juntos eles criaram os rios e os mares que dão vida à terra e também os cemitérios onde os mortos descansam em paz. Eles têm um filho chamado Leviatã, que é o deus dos oceanos. Então, né, mais um demônio aí pra conta. E eu fiquei tão curioso para ver como seria o filho desses dois,
que eu gastei mais um prompt lá no Midjourney só para ver. E olha, ficou sensacional, né? Ele é uma entidade marinha como a mãe, mas ao mesmo tempo tem aí esse visual sombrio do pai. É um diabão dos mares. Beleza, daí eu pedi uma parte 3, que seria tipo o Apocalipse, uma história que encerrasse essa mitologia. E o resultado foi bem sombrio. Aquele Lycan, o lobisomem, aquele deus, né, voltaria do seu exílio para se vingar. A batalha final é feroz e destrutiva. Os anciões lutam bravamente, mas Lycan é implacável e poderoso. Um por um, os anciões caem, até que apenas um permanece, o deus mais poderoso do panteão. E assim Teriantia é destruído, o universo é reduzido a cinzas e destroços flutuantes no espaço. Os deuses são aniquilados e toda a vida é extinta. Mas mesmo na destruição há esperança. De algum modo, um pequeno fragmento do poder do Deus Criador sobrevive e com o tempo ele começa a se reconstruir. Um novo universo, um novo começo é formado a partir das cinzas do antigo. E talvez, em algum lugar, os deuses renasçam novamente para reiniciar a eterna dança da criação e da destruição. Então é isso, né? Termina assim essa história. No geral, eu gostei bastante do resultado, mas é aquela coisa, né? O ChatGPT é um gerador de texto e ele segue uma lógica na hora de construir as suas respostas. No caso de uma história mitológica fictícia, entre aspas, fica bem claro de onde vieram todas essas inspirações, justamente de outras mitologias. Então o que ele faz é misturar elementos e criar, né, alguma coisa que pareça novo, mas que tem aí milênios de tradições e histórias já contadas. Lembrando que essa não é a primeira vez que eu brinco com inteligência artificial aqui no canal. Eu vou deixar os outros vídeos aqui do lado para você ver também. Um abraço e até o próximo vídeo.